Eu tava sumida aqui do canal, eu sei. Mas eu vou contar não só o motivo pelo qual eu tava sumida, mas também o que eu tava passando, e eu tenho certeza que vai te ajudar a lidar com a procrastinação, a falta de motivação e tudo isso que faz a gente adiar e atrasar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Eu poderia falar que eu tava corrida, cheia de trabalho, e que por isso deixei de gravar conteúdo aqui pro canal. Mas a realidade não é bem essa. Um dos principais fatores que me fizeram sumir daqui por um tempo foi a falta de foco e de motivação. E você aí que tá me assistindo do outro lado, com certeza já passou por isso em algum momento da vida. Se a gente for analisar todas as nossas conquistas e todos os nossos fracassos, a maioria deles foram por culpa exclusivamente nossa. A gente é o nosso maior impostor. A gente é o nosso maior inimigo. E isso fica muito claro quando você deixa de fazer coisas, projetos que você colocou no papel, que você se comprometeu, determinou a fazer e por uma série de motivos, você vai adiando e vai adiando. Quantas vezes você já colocou prioridades de outras pessoas na frente das suas prioridades? A gente tem que se comprometer com nós mesmos, todos os dias, procurar ser 1%, só 1% melhor do que ontem. Se a gente se comprometer com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com as nossas metas, todos os dias, a gente lembrar que a gente tem que reafirmar esse acordo, esse compromisso. É muito mais difícil da gente falhar. Isso é o natural da humanidade, né? Quantas vezes você falou, eu vou a semana inteira para academia. E aí, se você falta um único dia, parece que já dá preguiça de ir no outro. E isso é com tudo na nossa vida. Aquilo que a gente sabe que precisa fazer, mas que é difícil, que é desafiador, que a gente tem que dar o nosso melhor, que muitas vezes a gente não consegue ver o resultado rápido daquilo. Faz a gente adiar, faz a gente procrastinar, e a gente vai deixando pro próximo. Se a gente falha um único dia, isso faz com que, sem a gente perceber, a gente comece a falhar ao longo dos outros dias. E quando a gente para perceber e se dar conta, já passou-se uma semana, 2, um mês, um ano, e você não cumpriu com as suas metas, com os seus objetivos, e você tá lá de novo, mais um ano, colocando aquela mesma meta antiga no papel. E não é só eu ou você que passa por isso, mas sim a maioria das pessoas. Mas qual será a diferença entre você e a pessoa que já realizou o seu sonho? Um dos maiores obstáculos para se ultrapassar é a procrastinação, porque é ela que nos mantém longe dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. A procrastinação vem recheada de um monte de coisas. Cansaço mental, insegurança, falta de disciplina, falta de foco, de motivação, que vai deixando a gente cada vez mais longe dos nossos objetivos. Eu mesma procrastinei bastante antes de estar gravando esse novo vídeo aqui para vocês, mas eu sabia que eu tinha que gravar, não só para trazer esse conteúdo aqui para vocês, mas também para dar o primeiro passo, porque às vezes é isso que a gente precisa, dar o primeiro passo de novo. Vai ter dias que a gente vai errar, que a gente vai falhar. Cada dia como uma nova chance, porque na verdade é uma nova chance de tentar, de recomeçar, de falhar, e tá tudo bem. Tá tudo bem se você não foi produtivo ontem, mas e hoje? Faz isso hoje. Às vezes pode parecer que vai ser difícil, vai ser cansativo, que você não tá afim. Só que quanto mais você adiar, mais você vai ter uma sensação de desconforto, porque a realidade é que a gente naturalmente se culpa. Quando a gente sabe que a gente tem um compromisso, principalmente quando o compromisso é com nós mesmos, e a gente vai adiando o que a gente sabe que deve ser feito, porque é difícil, porque a gente não tá muito afim, no dia seguinte a gente se sente culpado. E aí a gente não faz e se sente mais culpado. Então isso vai tornando um ciclo. E com certeza foi esse ciclo vicioso que me fez desaparecer um tempinho aqui do canal. E eu tô sendo bem sincera e honesta com vocês. Esse tempo que eu fiquei aqui fora do canal, surgiram muitas reflexões e coisas que me fizeram mudar um pouco a minha visão, principalmente do estilo que eu levava a minha vida. Apareceu para mim um conteúdo de minimalismo, e eu confesso que eu nunca adentrei, me aprofundei muito nesses assuntos, mas eu comecei a ver. E quando me deparei, eu já estava consumindo bastante aquele conteúdo e fazendo reflexão com minha própria vida. Eu estava assistindo um canal, que inclusive eu vou até deixar aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram assistir. É de uma moça, o nome dela é Júlia.
acho que é o nome, mas chamam ela de Ju. E ela faz um conteúdo muito bacana de que você não usa tudo que tem no seu armário. Às vezes você tem mais do que o que você precisa. E como é importante, às vezes, a gente ver o espaço, sabe? Liberar as coisas antigas, as coisas velhas, deixar espaço para o novo aparecer, para o novo surgir. E eu comecei a fazer reflexões disso na minha vida. Porque eu sempre tive dificuldades com relação a isso, eu sempre fui um pouco apegada, né, às coisas materiais e consumista. E eu comecei a parar para refletir, né, poxa, é mesmo, às vezes a gente tem tanta coisa que a gente nem percebe, a gente nem se dá conta. O conteúdo dessa moça, ela fala sobre destralhar, né, roupas que você tem no seu armário. Então, você deve ter roupas lá que você não usa, literalmente, por vários motivos. Porque não serve, ou porque você não se sente bem, ou porque você não faz mais parte do seu estilo de vida, ou porque você não gosta. Enfim, tem roupas lá que você não usa e que tá lá, ocupando espaço e te atrapalhando. Porque na hora que você vai se vestir, você perde mais tempo, né? Olhando aquelas roupas. E aí você acha que você não tem nada pra vestir, quando na verdade não é que você não tem nada pra vestir. É que tem tanta coisa ali que você não usa no meio das que você usa, que você acha que você não tem nada. E aí você vai lá querer consumir mais, comprar mais. E assistindo o conteúdo da Ju, né, do canal dela, você usa tudo que tem no seu armário, eu comecei a expandir, né, para as outras coisas da minha vida, porque eu tirei muita coisa do meu armário. Eu fiz o meu primeiro destralhe e eu tirei muita roupa mesmo. Dentre elas, tinha roupas que eu gostava na época, mas que por algum motivo eu deixei de usar, porque era de sair, porque era para um evento especial, e no final das contas, né, a roupa ela acaba se estragando com o tempo, e pior, por falta de uso. Isso é que é o pior. Então, assim, eu comecei a pensar em todas as outras áreas da minha vida, quantas coisas eu deixei de fazer, eu deixei de usar, para deixar para um momento importante, para uma situação importante, que às vezes nem vai vir. Ou que se vier, ótimo, mas desfrute, sabe? É desfrutar da vida, é fazer escolhas, é selecionar. E quando a gente começa a liberar espaços também das coisas que a gente não gosta, das coisas que a gente não usa, a gente começa a ter um consumo mais consciente. É engraçado, quando você tira, você percebe que você tem mais do que quando você não tira, porque você observa e enxerga exatamente o que você tem, o que você usa, e como às vezes você esqueceu de alguma coisa que você gostava. E isso que eu tô falando não se enquadra só para roupas, sabe? Mas às vezes é para um hábito. Quantas vezes você deixou de fazer uma determinada coisa que você gostava e você foi se acostumando com aquilo, nem se deu conta e de repente você se esqueceu que você gostava de fazer aquilo. E quantas vezes você usa roupas que você nem gosta tanto, enquanto que outras que você gosta, mas que você vai guardando porque é para uma ocasião especial, é para um momento especial, vão se desgastando dentro do seu armário. E como é importante a gente ficar na busca desse autoconhecimento e se questionar todos os dias. Eu quero isso? Eu gosto disso? E isso serve para ações, para hábitos. Hábitos que a gente se sente mal, que a gente se sente desconfortável, que a gente se sente culpado, são hábitos que a gente tem que deixar de lado, que a gente tem que mudar, que a gente tem que substituir. E no início vai ser difícil. É difícil, todo dia é um novo começo. É uma nova decisão. Todo dia você tem que dizer sim e não para algumas coisas. Mas também é libertador. Quando você começa a selecionar, eu quero isso, não, eu não quero aquilo, eu não quero, eu não gosto de como eu me sinto, eu não vou fazer, eu não vou usar, eu não vou, sabe, isso serve para tudo na vida. E como é importante a gente buscar esse autoconhecimento. Porque, ó, de uma coisa boba, que foi de entender que, poxa, é mesmo, eu não uso tudo que tem no meu guarda-roupa, eu vou fazer um destralhe aqui. Eu comecei a fazer reflexão para todos os outros âmbitos da minha vida, do que eu realmente quero. A cada dia que você deixa de fazer algo que você sabe que você deve fazer, que deve ser feito, por mais que vá consumir a sua energia, por mais que você não queira muito fazer naquele momento, mas é algo que você sabe que deve ser feito para te aproximar do seu objetivo, quanto mais você diz não para isso, mais você se distancia dos seus sonhos. Se eu te perguntar quais as características de uma pessoa próspera, de uma pessoa bem-sucedida, provavelmente você vai dizer disciplina,
foco, determinação. Mas uma delas também é autoconhecimento. Quando você entende quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes, fica tudo mais fácil. Quando você entende o que te sabota e o que te motiva, tudo isso te ajuda a se manter mais constante. E o que está por trás da procrastinação? Por que você procrastina? Será que não é porque você tem medo? Medo de errar, medo de falhar, medo de fracassar, medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão falar? Ou será que é insegurança? Você não acredita que você seja capaz? Você não acredita que você realmente vai conseguir chegar lá? Por mais difícil que seja, às vezes a gente tem que confrontar os nossos medos, as nossas inseguranças e mudar aquela realidade. Então, se você acha que o seu ponto fraco é a comunicação, busque melhorá-la. E, inclusive, fazendo coisas das quais você tem medo. Como falar em público, gravar um vídeo. Você tem que fazer exatamente o oposto. É justamente aquilo que você tem medo que você tem que fazer. Porque isso vai te trazer mais confiança. Quando você observar, você vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, você vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, que aquilo não é tão difícil quanto parecia. Muitas vezes pode ser muito mais difícil na sua cabeça, no seu imaginário, do que na realidade. E nada mais prazeroso do que aquela sensação de dever cumprido, de você saber que você deveria ter feito algo que era difícil e que você fez. E isso vai te dando cada vez mais confiança e foco, determinação. Quando você menos esperar, que você se enxergar no espelho, você já vai ser outra pessoa. Aqueles medos, aquelas inseguranças já vão ter ficado para trás. Hoje é um dia que eu escolhi recomeçar, que eu deixei de procrastinar, que eu sabia que eu deveria gravar mais um vídeo aqui para o canal e estou fazendo. E para ser bem sincera, está sendo mais fácil do que eu achei que seria. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você quiser ver mais conteúdos como esse por aqui. Porque agora, eu prometo, agora é um compromisso que eu faço com vocês, que eu vou trazer mais conteúdos aqui para o canal.